Então, a gente viu a primeira aula, basicamente, como vai ser a disciplina, né? Comecei a passar os exercícios. Ontem nós vimos esses conceitos do desenho técnico e o template, e comecei a falar de algumas silhuetas, que foram aquelas silhuetas mais básicas, deixa eu voltar aqui a aula para abrir a apresentação, mais básicas, que é a mais ajustada ao corpo, que é a silhueta lápis, depois uma silhueta reta e uma evasê, né? E a gente, então, vai crescendo, vai ser uma crescente de a roupa está muito justa ao corpo e vai se afastando, né? Então, como representar esse afastamento da roupa junto ao corpo e os volumes dos tecidos? Vou iniciar, então, a apresentação agora, tá? O pessoal já está chegando, temos 25, mas ainda vai chegar alguém, então, quando chegarem, vocês, por favor, me avisem, tá? Porque, como sabem, a gente fica sem ver nada. Vocês passaram essa experiência, né, na apresentação do trabalho, e a gente não consegue visualizar nada. A não sei que eu tivesse 2 perfis aqui, mas não. Já estão vendo? Sim. Então, sim, professora, já dá para ver. Nós vimos ontem essas saias, né? A tarefa seria desenhar essas saias, a lápis, a reta e a evasê, né? A tarefa seria analisar essa questão de, o que foi falado ontem, de cós e de acabamento de bainha e de linha, né? Basicamente isso, resumidamente falando sobre ontem, né? A gente falou de proporção das alturas, né? Mini, micro, mini, midi e maxi, são essas 4 alturas que nós vamos trabalhar dentro dessa faixa, desse degradê de altura, né? O que é mini para mim, para outra pessoa pode ser diferente. A mini para mim pode ser muito comprida para algumas de vocês, então tem esse degradê assim, desse mini, tá? A linha de acabamento, cós e aviamentos a gente falou, não falamos. A gente vai falar hoje que são o quê? Falamos ligeiramente sobre os botões, mas nós vamos falar hoje. Nós falamos sobre as costuras, né? A costura simples, que é representada por uma linha contínua, os pespontos, o milimétrico, que é muito junto da costura, tipo para quem não sabe, é bainha lenço, que é uma costurinha que fica muito juntinha, inclusive eu tô com a roupa que tem uma bainha lenço aqui hoje, dá para ver, que é aquela costura muito juntinha, assim, da borda, tá? Nessa bainha lenço, o pesponto duplo, que é geralmente encontrado nas calças jeans, e a maioria das roupas tem esse pesponto à largura do calcador. O calcador é a peça que costura, tá? A peça que costura. Professora, Sim? essa roupa é de crepe? É sim. Gostei. Por quê? Sim, essa aqui é de crepe, sim. Quando são bem costuradas, tem essa bainha, normalmente. Eu tenho muitas peças antigas que eram da minha mãe, e o acabamento delas é assim. E elas são de crepe também. Essa daqui é vintage mesmo, tem uns 20 anos essa aqui. Essa daqui foi roubada do guarda-roupa da minha mãe, bem 80 mesmo. Lá em casa nós somos algumas mulheres e tem um monte de roupa assim que a gente às vezes faz essas trocas. E da última vez que eu fui em casa eu trouxe umas coisas de lá, vintage mesmo. Então, e a cor tá super na moda, né? Não é, mas voltou, né? Tudo voltou. Vou aproveitar e mostrar para vocês. Ai, tá linda, linda. Então, as roupas vintage, como eu acho que foi a Ninosa que falou, não sei, já conhecendo assim pela voz, tem esse pesponto milimétrico, né? Que é essa bainha de lenço que chama no caso, tá? Mas aí vocês vão aprender algumas dessas costuras nas aulas de técnicas de costura, tá? Eu estou falando aqui porque tudo é um conjunto, né? O que vocês estão aprendendo aqui, vocês vão unir com o que vão aprender dentro da disciplina de materiais têxteis, também vão associar as disciplinas de todas as outras, no caso, tudo em conjunto, né? A roupa faz parte dessa construção. Enfim, vocês vão agregar tudo, né? Materiais têxteis e técnicas de costura, então isso está tudo muito junto, né? O desenho faz parte disso tudo, tá? E aí a gente falou ontem, terminou a aula falando um pouquinho da saia evasê, né? Que ela é ligeiramente afastada do corpo, e a gente vai ver essas roupas mais afastadas hoje. E o tecido, ela faz com que a evasê
tenha esse volume ou não, né? Ele tenha essa uma leve ondulação, que a saia vazia ligeiramente diferente da reta, ela abre um pouquinho mais. Então, né, que seria essa aqui, ela abre um pouquinho mais. E essa, vou passando aqui, e essa, deixa eu voltar, né? Tem aqui algumas costuras que eu não falei ontem, são mais duas costuras, que essa representação do zigue-zague é pouco usado no desenho técnico, tá? Só quando tem, por exemplo, para acabamento, não se precisa utilizar. Professora, Tem. Carleana está pedindo para participar. Certo, obrigada. Pronto, deixa eu ver. Entrou já, né? Voltando aqui, então, para esses últimos pontos, que tem 2 pontos que não falei, que é esse ponto do zigue-zague, que as máquinas de costura domésticas fazem para acabamento, substituição da overlock, né, esse ponto zigue-zague, mas ele aparece em quê? Geralmente como algum bordado ou alguma coisa assim. O acabamento não aparece dentro no desenho técnico, tá? Não sei se aparece, mas de outra forma, tá? Uma forma descritiva dentro da ficha técnica, com a indicação da parte dos acabamentos, então, há essa opção, dizer qual é o tipo de acabamento. E outro ponto que é muito utilizado, geralmente, como bordados, é esse ponto de cobertor, ou ponto bainha, tá? Que é esse tipo de ponto aqui, o inferior à direita. Né? São mais alguns pontinhos e representações. Então, botões, né? Como representar os botões? Os botões, como ilhoses, né? Que é o quê? Eu não tenho nenhum ilhose aqui para mostrar, mas é uma parte metálica, né? Que fica um furo no meio. Então, é um ilhose, é um botão metálico que geralmente passa um cadastro no meio, tá? É como o ilhós é dos tênis que tem, né? Aquele ilhós é aquela peça de acabamento para passar um cadastro, tá? Então, o ilhós é como um círculo vazado ao meio, tá? Um botão que não tenha furo, né? Aquele botãozinho que pode ser revestido, aí se for revestido, ele vai levar a mesma textura da roupa, tá? Se for um botão revestido, é só uma bolinha. E se for botão com furos, a gente encontra vários botões com furos, podem ser de 2 ou de 4 casas, né? Podem ser até mais, mas os mais comuns são de 2 ou de 4 casas, que são essas representações aqui. Então, a representação, o desenho é feito de acordo com o formato do botão, de um modo geral, tá? Alguns botões têm algum relevo, tem uma parte mais alta que outra, ou não. Então, essa seria a representação do botão. Basicamente um círculo com 2 furos no meio e a linha costurando, né? Tem que ter a linha que passa, tá? E aqui são outras representações de costura, tá? Se for um acolchoado, como um metalacê, isso vai depender sempre da moda, sempre do período. É muito usado isso aqui para desenho técnico de coxas e não de vestuário, mas de têxteis lá. Mas pode ser usado também para roupa, de acordo com a moda, que são esses acolchoados que é representado pela costura só, a costura pespontada, né? E aí depende do desenho, do pesponto, se é mais geometrizado ou se tem algum desenho, tá? Vivo. Não sei se vocês sabem o que é um vivo. Encontrei um vivo aqui agora. Como representar um vivo, por exemplo, para bolsas, tá? O vivo é essa partezinha aqui. Ana Paula, o seu áudio está ligado. Fechando. Pronto. Seu áudio está ligado. Então, vou explicando aqui o que é um vivo. O vivo é esse acabamento, tá? Que ele é mais grossinho aqui, ele é mais arredondado, é muito usado em bolsas, em mochilas, tá? Então, o vivo, ele tem uma costurinha bem juntinho dele também, né? Essa textura. O vivo, a representação dele, né, seria essa inferior aqui embaixo. O vivo e a costurinha bem próxima, tá? Da borda do vivo. Pode ser com ou pode ser sem a costura, tá? Esse aqui. Se tiver a costura, representa a costura. Se não tiver, se tiver só embutido, como esse aqui,
não representa a costura. Então, é a representação do que vocês estão vendo, do que vocês estão fazendo, tá? Então, seriam as mais representações de costuras. E a gente tem, então, o zíper. Zíper, de um modo geral, o mais comum que se vê, e muito comum, é essa representação do fecho invisível, tá? Que é só um ovalzinho, né? Esse do fecho, tá? Como vocês viram ontem na saia, é só uma indicação do fecho. Mas, dependendo, se for necessário representar tal como seja o fecho, então há representações. E no computador é mais fácil, tá? Como esses dois aqui embaixo, ninguém vai desenhar isso aqui à mão, com tanto detalhe, os fechos, tá? Os fechos visíveis, né? Você que tem um super diferente, seja uma roupa que tem um zíper gigante, né? A ênfase da roupa seja realmente o zíper, aí daria assim, um destaque bem grande para essa representação do zíper, senão é desnecessário, tá? Só esse zíper com o fecho escondido mesmo, com a costura ao redor, como o jeans é representado, a costura ao redor, senão é desnecessário. Então, algumas coisas, esse detalhamento a um nível mais aprofundado vai depender da necessidade, tá? Se for necessário, se aprofunda, se não, não. Para a disciplina, a gente não vai precisar desse aprofundamento, tá? É mais no sentido de vocês trabalharem depois. É interessante essa disciplina, porque eu tive alguns alunos que eles se deram muito bem e fizeram trabalhos extras. Um dia desses... Professora? Sim? Licença, a Laísa tá pedindo para entrar. Tá. Eu recebi esses dias não, já faz um tempo, já faz uns 2 anos. Já recebi alguns feedbacks, mas o último deles foi um aluno que mandou mensagem agradecendo, porque tinha feito um trabalho extra e cobrou R$ 1.500 com uns desenhos técnicos que ele fez. Já fez, assim, super bacana, sabe? E aí, vez ou outra, algumas pessoas me procuram, me indicam alguém que trabalhe com desenho técnico ou com ilustração. Eu recebo muitos na verdade, são pessoas desconhecidas que me procuram para indicar alguém que desenhe, tá? De acordo com o desenho, eu indico algumas pessoas para trabalhos. Então, é interessante também que pode ser uma renda extra para quem desenha, tá? É interessante, porque é preciso, nem sempre as pessoas conseguem ou sabem ou têm essa facilidade em representar o técnico. Então, esse saber a mais é bacana também como extra, tá? Não como fonte de renda geral, mas como um extra que pode aparecer, né? Voltando aqui, tá? Então, as saias evasê, ela tem esse movimento, né? Esse leve movimento. A gente vai ver aqui. Aqui eu acabei de falar o zíper, a gente tem esse zíperzinho aqui em cima, né? Essa representação muito simples, que dá para se visualizar o que é, dá para entender o que é. Só esse grafismo dá para entender. Então, com o desenho técnico, né, ele pode ser o mais simples possível, assim, sem nada, liso, ou a aplicação do padrão dentro da roupa. Então, assim, é interessante para quem posteriormente vier trabalhar, né, nessa parte mais digital, é possível colocar a estampa que se queira trabalhar dentro da roupa. Então, fica o mais parecido possível, né, a representação fica o mais parecido possível. Essas são texturas, assim, que já tem disponíveis padrão no computador, tá? Não é nada de tecido mesmo, não. Então, como representar as evasês longas e mais curtas, a gente vai ver, basicamente, a forma é a mesma, tá, gente? A forma é a mesma. Sendo longa ou sendo curta, a forma é a mesma. Independente, aqui há uma simulação de 2 templates diferentes, com a mesma saia, e vejam como o desenho fica diferente, tá? É mais para que vocês percebam isso, a importância do uso do template que vocês escolheram, tá? Olha só, uma mais estreitinha, outra mais larga. Tá? Com textura dentro, né? A diferença, eu sempre prefiro um template mais largo, acho que fica mais interessante. Dá para detalhar mais, tem mais espaço para detalhar a peça também. Não fica muito pequeno para detalhar. E a gente tem aqui uma saia jeans, esse é o desenho que eu peguei da NET. O que é que a gente pode fazer de análise dessa peça, né? A princípio. A representação.
a gente pode inferir logo, já consegue visualizar a silhueta da roupa, né? É uma roupa justa, é uma saia ajustada, o tamanho ajuda muito por ela ser mais comprida, mais ou menos na altura, um pouco acima do joelho, né? Dá para perceber isso. Então, quando vocês começarem a olhar um desenho técnico, percebam qual será o tamanho dessa peça, né? Até onde ela vai. Mais ou menos na altura do joelho e ajustada, né? Seria mais ou menos... Professora, Sim. tenho uma dúvida. Existe uma diferença para essa questão de saia ajustada para saia lápis? Ah, saia lápis e saia ajustada é a mesma coisa. É só o nome, tá? É uma tá saia lápis. Essa aqui é uma saia lápis, tá? É uma saia lápis. Professor, Sim. licença. E a diferença entre a saia lápis e a saia reta? Porque as duas são ajustadas ao corpo, né? Não, a reta ela não é, ela vem reta, ela desce do quadril reta, e a ajustada ela fica bem mais justa, tá? Cadê? Vamos voltar aqui pra gente ver. Aqui, ó. A reta, ela parte do quadril reta. Se fosse uma calça reta de alfaiataria, ela parte do quadril mais reta, tá? Ela não vai afunilando, seguindo o formato do corpo. E a lápis, não. A lápis é mais justa. Deixa eu ver onde é que tem aqui. Aqui. Esse desenho. Olha a lápis. Ela é bem, bem justinha ao corpo, tá? Ela é bem ajustadinha mesmo. Justa o lápis. Tá. E a reta, ela vem reta a partir do quadril. Ela não segue o contorno do corpo. Ela vem reta. E a vazeia, ela abre, tá? Ela abre. Então, basicamente, a diferença é essa. O que mais que a gente consegue ver nesse desenho dessa saia jeans? A gente consegue ver as costuras, né? A costura que eu falei, do pesponto duplo, aquele zigue-zague, né? Que a gente não consegue ver o zigue-zague dentro da peça, do acabamento, não, mas nós conseguimos ver aqui. Nesse acabamento das arriatas, onde passa o cinto, né? Tem um zigue-zague aqui, aqui também tem um zigue-zague. Então, quanto mais fiel a representação for, mais detalhe, mais interessante fica o desenho por si só. A gente tem aqui alguns ribites de jeans, né? Isso aqui foi feito no computador, a gente consegue visualizar muito bem, tem esses degradês de computador, mas, de modo geral, poderia ser feito também à mão, sem problema nenhum, né? Teria a mesma forma de retratar a peça, tá? Então, fazendo análise básica, basicamente o que a gente viu até agora, vocês já conseguiriam fazer essa saia lápis com essas representações, né? Sim, conseguiriam. Então, a gente vai ver o quê? Uma saia godê. O que é uma saia godê, né? Uma saia godê, ela tem mais volume, né? Ela tem mais tecido, ela tem mais volume, ela é bem diferente, ela é cortada, como eu falei rapidamente ontem, é de uma forma diferente, então a representação dela realmente é diferente. Veja o volume que ela tem, né? Deixa eu passar aqui, peça godê. Veja o volume que ela tem. É uma saia rodada que chama, né? A saia godê é uma saia rodada. Então, o que ela tem de diferente? Ela é cortada no tecido de uma forma diferente, ela não é cortada no sentido do fio. O sentido do fio dela é na diagonal, tá? Ela é posicionada na diagonal para o corte. Professora? É como se fosse a modelagem, sim. Tem algumas pessoas pedindo para entrar. Vamos lá. Pronto, temos 31 pessoas em sala agora. Silvia, seu áudio está ligado, tá? Então, vou voltar aqui para as saias. Então, aqui, a saia godê, uma saia rodada, ela é cortada nesse sentido, por isso que o tecido, ele faz esse volume, tá? Faz essas dobras, né? Quantas dobras a gente tem, né? Então, vai depender de qual seria esse tipo de saia. Se é uma saia meio godê, né? 1/4 de godê, quase ninguém usa, mas se forem 2/4 de godê, ou meio godê, como chamam, ou meia saia, tá? Ou se 3/4 ou completa. Então, cada uma delas a gente tem mais dobras, mais babados, né?
mais volume, tá? Seriam mais volumes. Então, a gente vê aqui representações diferentes da mesma saia, umas com muito pouco, né? Outras parecem muito mais armada. E como a gente vai representar essa saia todas do mesmo jeito, então, a gente tem basicamente duas formas, tá? De fazer essa representação. Vejam a diferença entre a saia da esquerda para a saia da direita. Então, a saia da esquerda, a gente tem, fazendo uma análise visual, tá? A gente tem uma peça central no meio. Vejam que elas são simétricas, né? Elas são bem simétricas aqui. Nós temos mais ou menos 5 pedaços de dobra, né? 5, vou chamar de painéis, tá? 5 painéis aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Esse painel central e o resto, ele, né, se divide de uma forma igual. Todos para frente, assim, com um leve franzido. Dá para fazer assim? Dá para fazer assim? Ou dá para fazer dessa outra forma, que é o mais comum e o mais habitual de ser encontrado, que é um côncavo e um convexo, um côncavo e um convexo. Nós temos também 5 painéis, né, 5 pedaços de tecido aqui, 1, 2, 3, 4, 5, onde esse do meio, ele é maior, tá, os outros são menores, então a gente vai fazer sempre de uma forma simétrica. Não precisa, tá, fazer com tanta simetria, não precisa fazer simétrico, mas que tenha uma equivalência de peso visual. Eu já vi alguns desenhos que por exemplo, que não é simétrico, mas tem muito volume de um lado, pouco volume de outro. Então, é a gente distribuir essas dobras e esses volumes para que eles fiquem uniformes, tá? Para que eles fiquem de uma maneira, que sejam retratados de uma maneira mais comum ao nosso olhar. Então, há essas duas formas, onde a dobra, o convexo que está aqui por trás desse primeiro não se vê, a gente só vê a parte da frente, né? Isso quer dizer o quê? O tecido, ele é mais molinho, assim, então a gente consegue visualizar isso. O outro, ele arma um pouco mais, e a gente vê essa armação junto muito forte com esse côncavo e convexo, tá? Vou passar isso aqui. Olha aqui, vamos dar mais uma olhada nessas saias godês. Vejam essa saia central aqui do meio. Ela lembra o primeiro desenho, a gente não consegue visualizar essa curva que o tecido dá. A gente vê essa aqui muito parecida com essa aqui primeira, tá? Olha só, a gente não consegue visualizar essa curva. Esse outro aqui a gente já consegue visualizar mais. O côncavo e o convexo. As da lateral nós conseguimos visualizar mais fortemente, esse côncavo e convexo, e a do meio não. Tá? Então, quando a gente tem esse côncavo e convexo, a gente consegue inferir que há mais tecido, que há mais volume, né? Que ela é mais, inclusive, tem mais movimento, tá? Tem mais movimento. Vamos dar algumas olhadas aqui, dar uma analisada nessas saias. Então, assim, o que é importante para aprender o desenho técnico? Não só o desenho técnico, os dois desenhos, tá? É começar a aprender a ter um olhar crítico para a peça do vestuário, tá? Esquecer a textura. Essa primeira roupa tem muita textura, né? Tem muito... uma estampa gigante, uma maxi estampa aqui, mas é esquecer essa estampa e começar a olhar as formas, tá? É treinar o olhar para o que se vê, só assim se consegue representar. Então, vejam esse primeiro desenho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 painéis, né, 5 pedaços de tecido. Então, quando a gente for representar, a gente vai representar dessa forma. Vejam que esse primeiro, a linha, ela vai quase até aqui em cima, quase aqui nessa parte do quadril. Então, se a gente for fazer essa linha, ela vai ser alongada, né? As outras nem tanto, as outras vão diminuindo, mas essa linha, ela é bem alongada, essa primeira linha. Então, né, esse olhar para a peça, inclusive um dos exercícios aqui que vocês vão fazer é observar uma peça e fazer esse desenho da peça original, tá? A partir da observação, né? Observação do vestuário, tá? Essa outra peça aqui também é um godê, vejam, os dois são maxi, mas eles têm silhuetas diferentes. Então, se é mais aberto, a gente vai representar mais aberto, se é mais justo ao corpo, fazer essa representação tal e qual, tá? Então, aqui a gente tem
Não tem os 5 painéis, tem 4, porque a gente tem uma prega gigante. Se não tivéssemos, acredito que seria esse outro painel. Temos 1, 2, 3, 4 painéis muito fortes de identificar, né? Muito fácil de identificar, mas tem uma coisinha aqui atrás que é o rabo desse vestido, né? Essa cauda desse vestido. Mas vejam uma coisa, como os dois são, tanto um como o outro, eles terminam, né? Eles têm esse acabamento de bainha mais arredondado para o final, tá? Mais arredondado. Então, as peças, salvo, se não for uma imagem, uma foto, o que é que a gente vai representar? De uma maneira simétrica, tal como começa, termina. Se aqui começa arredondado, do outro lado vai terminar arredondado. Então, trazer esse desenho com simetria, tá? Então, observar é importante, observar esses volumes. Se for representar essa saia estampada, até onde vai essa linha? Até lá em cima, né? Até onde vai essa outra, um pouquinho menor. Então, essa gradação de linhas, a altura das linhas vai ser importante para representar. Nem todas são do mesmo tamanho, tá? Elas vão ser linhas de alturas diferentes, uma vai ser maior, outra um pouquinho menor, para que se dê esse movimento ao desenho. Se todas foram muito rígidas, vai ficar um desenho muito engessado, tá? Muito rígido, assim. Muito duro, muito sem movimento, não vai transmitir esse movimento, tá? Então, trabalhar com alturas diferentes e trabalhar com o quê? Também com as espessuras de linhas diferentes também. Então, a questão da bainha, né? O que é muito comum de se ver, uma com ponta e outra não. A gente vai trabalhar com essas bainhas levemente arredondadas no final, mesmo assim, tá? Um leve arredondado e começar a trabalhar com os pés pontos das roupas, tá? Trabalhar com o movimento, mas também os pés pontos. O pés ponto é o quê? É igual, né? O mesmo desenho que tem vai ser o mesmo desenho do pés ponto, mais ou menos a mesma distância, mais ou menos a mesma... eu sei que é difícil, a princípio, né, a mão, mas trabalhar com a mesma distância, não fazer um pés ponto aqui muito largo, e aqui do outro lado muito estreito. Tem esse cuidado de ficar muito parecido, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Eu estou falando isso é bem comum, mas tem gente que não presta atenção, não observa esses detalhes, mas isso é básico, tá? Bem básico assim. Então, vejam a diferença da bainha. Se vocês fizerem um desenho mais reto, mais rígido, sem trabalhar aquele desenho de mão, ele vai ficar assim. E se não, ele vai ficar assim, tá? Vejam que é uma sutileza, né, de nada, de levantar o lápis mais no final, para a linha ficar mais fina, então o movimento fica mais bonito do que assim, mais duro. E se forem todos do mesmo tamanho, ele fica muito duro o desenho, tá? Então, ele fica mais sutil, assim. Essa é eu acho que a dica mais importante para conseguir representar essas bainhas seria isso, tá? Essa bainha não, esse movimento, né? Nas peças. Então, como não fazer, tá? Eu recolhi algumas imagens aqui, como não fazer. Então, por exemplo, frente e costas. A gente tá vendo aqui que é o mesmo desenho espelhado, né? Pode fazer isso, espelhar? Claro que podem fazer isso, espelhar. Mas o desenho, ele tem que estar simétrico, tá? Então, esse acabamento aqui, onde eu tô passando o mouse, que ele termina para cima, o outro lado também tem que terminar do mesmo jeito, tá? Então, os dois terminam para cima. Se é para terminar em ponta, os dois vão ter que terminar em ponta. E não um de uma forma, outro de outra. Essa assimetria não é muito bem-vinda numa roupa desse tipo. É para ter essa assimetria quando a roupa for assimétrica. Mas ela é uma roupa simétrica, né? Ela é cortada igual. Então, ela tem que representar essa simetria, tá? Então, seria essa. Outra coisa que é errada aqui nesse desenho. Por exemplo, aqui, o desenho da esquerda é a frente, a gente vê o cós direitinho, com as duas pregas. Aqui nas costas, o que é que nós temos? Nós temos mais ou menos a indicação do zíper, mas não tem a abertura do cós, tá? Então, esse desenho é muito errado no sentido de que falta um pedacinho de linha mínima aqui, mas falta para que a roupa se abra. Desse jeito, a informação visual que temos é que é uma saia de elástico, mas que você tem que vestir por cima,
que ela não se abre, mas que vai ter um zíper. E nesse caso, se fosse uma saia de elástico, seria desnecessário esse zíper aqui, tá? Essa abertura e esse zíper. Então, esse desenho é um exemplo de como não fazer, tá? Como não fazer um desenho técnico é esse aqui. Outra coisa, no início, é comum vocês acharem estranho quando começarem a fazer o côncavo e o convexo, vão achar muito estranho. E aí, é normal, logo vocês acostumam, tá? Sim, pode falar. Eu não entendi essa parte do elástico e do zíper. Certo. Deixa eu pensar aqui como que explicar isso. Pronto, vou pegar aqui isso aqui. Então, a saia, ela tem que ter essa abertura aqui. Isso é um exemplo com um pedacinho de pano aqui, tá? De Perfex. Eu usei de ontem. Então, ela tem que abrir, tá? Ela tem que abrir. Quando não há essa linha de indicação pequenininha aqui, ela seria isso aqui. Ela seria contínua, inteira. Ela não teria abertura para abrir, como a calça jeans. Imagina a sua calça jeans que tem um zíper, mas o botão não abre, é um cós inteiro. Como é que você iria vestir? Numa saia é fácil que dá para vestir por cima, né? Numa calça, não. Então, seria essa abertura da peça. Aqui ela não abre. O desenho está dizendo que ela não abre, não tem abertura, tá? Ela não tem esse cós que se abre. O cós dela não abre, o cós é inteiro, como se fosse aqui, dobrado, e um elástico, assim. Se vocês conseguirem explicar isso, ela seria assim, inteira, tá? Não tem uma linha no meio que diz o quê? Que a linha seria essa. Ela abriu aqui, ó. A roupa abre, tá? Como um jeans ou como outra coisa, ela abre. Aqui não, ela é inteira. Tá? Então, a falta de uma pequena linha faz diferença no desenho de interpretação. Se ela abre, ela vai ter que ter uma linha, né? Um pedaço e uma parte do tecido, aqui é outra. Então, esses tecidos, eles têm que ser representados, né? São separados, eles têm que estar separados. Como não? Como ela está assim, ó, inteira, ela não abre. Seria, né, supostamente, já que ela não abre, seria supostamente de elástico. Ficou claro agora? Ficou sim. Então, no caso, essa linha aí não representaria nada, né? Não representa nada, tá errado esse desenho. Então, são desenhos, isso é um desenho da internet, tá? Não é nem desenho de aluno, não. Aluno meu não faz isso, não. Então, essa representação aqui tá muito errado, tá? Então, um pedacinho de linha diz que faltou dar uma margem de interpretação errônea do desenho, sim? Mesmo que você botasse elástico só no cós, ela não passaria na largura, tanto se fosse por cima como por baixo, na largura do ombro. Uhum. E o elástico, se for de elástico, o elástico teria que ser maior, então ela teria que ficar franzida no cós em cima. Então, por isso que esse erro aí tão grande. Né? É um erro grande. Se ela fosse elástico aqui, ela teria que ter a representação das linhas do elástico, um franzidinho, tá? É um franzido mesmo. E aí, essa aqui é muito errado, tá? Então, prestem atenção. Como aprender? Olhar para as roupas, olhar para os desenhos e ver se aqui está certo, isso aqui está errado. A internet está cheia de desenho técnico errado. Tá muito desenho técnico errôneo por aí. Professora? Sim. A Ariana, se eu não me engano, ela está sem microfone. Ela perguntou aqui no chat. O zíper teria que vir até a barra ou a barra deveria ter um botão que se consiga abrir a saia? Outra ótima pergunta. O zíper, das duas, uma, né? Ou teria que ter essa linha aqui com um botão, ou se não tivesse indicação de botão, a gente ia supor o quê? Que seriam aqueles colchetezinhos do passado, que não se vê o botão, mas se vê um colchete, tá? Então, ou ele viria até em cima, o zíper, ou teria um botão, alguma forma de fechar. Essa aqui não. Deixa eu voltar aqui uma das saias. Cadê uma saia que tem costas aqui, para a gente visualizar? Tá aqui esse. O zíper não veio até em cima, ele veio até aqui, tá? O zíper veio até aqui, mas aqui não tem botão. É um cós bem fininho, muito fininho, que é preso por colchete por baixo, tá? Se fosse um pouquinho mais largo, poderia ter um botão, mas esse aqui não tem. Mas ele seria assim, ó, esse cós atrás teria que ter essa linha aqui, tá? De abertura. Se esse cós aqui não tivesse essa linha, mesmo um desenho mais bonito que aquele outro, ele estaria errado do mesmo jeito, tá, gente? É preciso essa linha para que a roupa abra, né? É uma separação de uma parte para outra. A gente está representando partes de roupa.
Então, tem que ter as linhas para representar essa parte das roupas. Tá? Mas, geralmente, tem botão, né? Ô, professora, outra coisa que eu notei também nessa saia daí que tá, tipo, frente e costa, tá espelhado, mas naquela outra dá para ver que o cós, ele tá mais reto. Naquela primeira que você mostrou, a parte de trás está bem mais reta do que a parte da frente. Tá. No caso, teria que ter essa diferença para poder identificar se a peça é da frente ou da parte de trás, não é isso? Sim, sim. Porque na parte da frente a gente consegue visualizar as costas. Mas se vocês pegarem as suas roupas de costas, vocês não vão ver a frente dela, porque as costas são ligeiramente mais curtas, né? Então, vocês façam esse teste em casa, peguem um jeans e analisem assim, frente e costas. Na frente vocês veem as costas, mas a parte das costas não, vocês não veem. Mas muitas representações de desenho técnico, vocês vão ver a frente tal como as costas, sem essa quedinha, tá? Vocês vão encontrar isso muitas vezes, só o cós, sem essa quedinha. O ideal é que tenha, tá? Que tenha. Se ele não tiver, nós conseguimos, um desenho, ele vai ter uma margem de interpretação diferente? Não vai ter, porque a gente vai conseguir identificar. Se tiverem as duas juntas, quem é frente e quem é costas, tá? Mas o ideal é que seja assim, frente e costas, tá? Então, é um desenho técnico representado corretamente, seria assim. Tá? Aqui não. Professora, bom dia. Uma dúvida em relação a essa representação desses ondulados aí. Isso... O desenho técnico a pessoa faz antes, vamos dizer, de costurar. Aí como é que a pessoa sabe qual é a ondulação, certo? Estou dizendo isso na prática, sabe? Sim, sim. Ou como é esse processo, assim? Porque o cara pega no tecido antes, aí, esse tecido vai ser... Geralmente, quem está desenhando sabe, tem muito movimento, tem pouco. A gente tem algumas formas de representar com muito, com pouco. Por exemplo, aqui tem 5 pedaços. Mas eu posso dividir em 3, em 5, em 7, em 9, se for em números ímpares. Então, eu quero com muito volume. Isso aqui vai ter muito volume, esse tecido tem muito volume. Quem está desenhando, só em pegar assim um tecido, sei lá, pega assim o tecido, tem costura, né? Já vê, tá? Já vê assim, esse aqui tem muito caimento, tem muito volume, vou representar com 7 ou com 9. Mais ou menos assim. Não há também... é tão fiel, mas algumas formas, tá? Bem simples. Vocês viram aquela evasê primeiro, não prestaram atenção, mas ele está dividido em 3 pedaços, esse aqui está dividido em 5, vocês podem dividir em 9, podem dividir em 12, tá? Então, essa divisão desses painéis aqui, que são contados, que ainda é interessante que sejam contados, para que vocês tenham um controle maior do próprio desenho. Mas depois vocês vão fazer... Quem gostar de desenhar muito, nem se preocupa muito com isso. Tem gente que nem se preocupa muito, tá? Eu estou falando essa questão de divisão tão certinha, mas de uma forma metodológica. Mas depois vocês vão fazer de uma forma muito aleatória mesmo. Mas é importante o quê? Que nunca vocês façam isso, uma com ponta e outra sem. É um desenho feio, tá? É esquisito, é feio. Vejam como fica feio. Quando se espelha, o desenho fica muito feio, né? Então, tá? Isso e é interessante essa técnica, porque vai servir para os dois desenhos, tanto para o técnico quanto para um desenho da figura humana, tá? Isso serve para os dois. O que é que se geralmente faz, né? Isso aqui é uma representação do livro que eu mostrei para vocês ontem, da Brina Blinger, são algumas cópias do desenho dela. Ela ensina... não desenho técnico, tá? Mas desenho do modo geral, eu peguei isso aqui porque eu acho interessante de mostrar. Primeiro ela faz o quê? A silhueta, né? Primeiro a silhueta, traça essa linha embaixo, que é imaginária, vocês podem traçar de uma forma muito leve, tá? Uma forma leve, se quiserem, mas é uma linha imaginária, e ela traça primeiro essas linhas aqui de cima, tá? E depois é que complementa aqui embaixo. Eu já faço o contrário, mas eu trouxe para que vocês vejam, essa linha imaginária é importante e ela é ligeiramente levantada, ela não é reta, tá, gente? Ela tem uma leve inclinação para que fique mais interessante o desenho. Vejam aqui, quantos painéis a gente consegue ter? 1, 2, 3, 4, 5.
mesmo que não sejam simétricos, tá? Um bem mais largo que outro, aparentemente nem é tão mais largo, tá? Mas pela linha tá mais alta, né? A gente parece que esse painel é muito maior, nem é tão maior assim, tá? É maior, mas nem é tão maior. Mas parece que tem mais volume de um lado do que de outro, tá? Mas aí vocês vão conseguir usar essa técnica para os dois desenhos. Vou mostrar mais aqui. Vou começar a observar algumas peças. Essas são da internet, de lookbook mesmo, são fotos de lookbook, né? A gente não tem o corpo, mas observar como é que eu vou representar essa aqui, como é que eu vou representar essa outra. Olha como está simétrico isso aqui, né? Bem simétrico, e eu vou começar a olhar e a fazer essas representações, buscar essa simetria. A princípio, depois trabalham com a simetria como quiserem. Depois trabalham mais assimétricos assim. Enquanto vamos aprender a forma simétrica, que é o quê? Dividir essa bainha em 5 pedaços, ou em 7 pedaços, ou em 9 pedaços. 5 no início é legal para começar, que não é tão pouco, nem é muito, né? Para a gente começar a fazer esse movimento do côncavo e convexo, tá? Essa divisão não precisa ser tão séria, é mais visual, né? Não precisa ser medida a régua, tá? É um parâmetro para vocês se guiarem, mais ou menos aqui. Esse pedaço todo dividido em 5 partes, né? Aí, como é que eu vou fazer? Côncavo, convexo, côncavo, convexo, côncavo, tá? Mais ou menos é isso aqui. Vai, um vem, vai, um vem, vai, um vem. Mais ou menos isso, tá? Esse desenho tá mais rígido, é no computador, mas vejam que as linhas tá em vermelho, não sei se conseguem visualizar aqui. Essas aulas são mais antigas, no quadro branco dá para visualizar. Essa primeira linha, ela vem até aqui em cima. Vem bem fininha, mas ela vem até aqui em cima. A segunda vem até aqui. Essa terceira vem aqui, mais baixa, e a quarta já vem até aqui em cima. Então, vejam que essas linhas, elas têm alturas diferentes, para quando tiver a representação, ela não ficar tão rígida. Porque aqui embaixo está super rígido, muito, muito duro, né? Basicamente, estão todos iguais, né? Está bem simétrico. Depois vocês trabalham essas assimetrias, mas a princípio assim, tá? E aqui são exemplos também. Então, é bom olhar o desenho, é bom olhar o produto, tá? Vejam como é. Aqui tá côncavo, convexo, côncavo, convexo. Aqui a gente tem só o côncavo, o convexo que está aqui dentro, dá a voltinha, nós não vamos ver. Aí nós temos essa outra parte aqui, não vimos também essa segunda, olha só como isso é diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais ou menos uns 10 pedaços, né? Eu juntei 2 aqui, mas é só um, que ele tá maior. Seria mais ou menos 9 pedaços, tá? Então, aqui a gente tem com 5, a gente pode fazer com 9, aí ele tem mais volume, tá? Então, foi a Carol que perguntou, né? Então, essa volumetria se passa pela quantidade de volume que você vai colocar embaixo. É muito volumoso, é pouco? E você vai, quando for desenhar, é muito ou pouco? Aí põe 5, põe 7, põe 9, tá? Mais ou menos assim, essa proporção. Sim. Essa proporção é de acordo com aquele negócio, 1/4, né? Aquele negócio que a senhora estava explicando, de quantidade de tecido. Exatamente. Quanto mais tecido, se for uma saia godê completa, você vai colocar mais, você vai colocar 9 ou 12 pedaços. Se for uma 3/4, pode colocar uns 7. Se for uma meia saia, uns 5 já dá, entendeu? É mais ou menos isso mesmo, essa proporção. E quanto mais volume da saia, mais volume aqui embaixo, né? A gente tá só falando embaixo, a gente tá nem falando em cima, porque a saia godê, o que é que ela tem? Em cima ela vai ficando mais ajustada. Vejam que nessa parte do quadril, ela é bem sequinha, ela não tem volume, ela só tem volume embaixo, né? O tecido cai, o volume fica embaixo, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. Bem técnico, né? Mais rígido. Vejam, essa daqui tem muito volume? Não tem tanto, tem algum volume, mas não tem tanto volume, né? Tem algum volume, tá? Aqui, vejam esse outro desenho. Tem uma barra diferente nessa saia, né? A gente vê que é mais pesado,
mas são 5 pedaços também, tá? Esses 5, diferente desse aqui, que é o côncavo e o convexo, a gente tem 2 partes aqui, ó. Metade, metade e uma no meio, tá? Então, é bem comum poder fazer isso aqui também, é como essa saia aqui mais na esquerda. Os 2 lados, né, a esquerda e a direita, elas são, todos os tecidos estão virados para frente e a parte do meio ligeiramente diferente, que é mais ou menos isso aqui, tá? Essas 2 partes viradas para frente e a parte do meio diferente. Então, também é uma outra forma de representar. Vocês ficou claro isso, sim? A diferença dessa para aquelas outras é questão de tecido, é para ela ficar assim? Ou não? Isso daí é só uma representação? Não, mesmo? é só representação mesmo. Tá? Não tem diferença de tecido, não? Não, é só representação. Esse aqui, aparentemente, é mais encorpado, tá? Mas olha só, vamos dar uma olhada nesse aqui. Esse tecido é bem fluido, mas a representação dele, ó, a gente consegue visualizar. Essa saia tá aqui, mas esse outro pedaço deu a volta, ficou de frente também, a gente não vê o côncavo dele. E esse outro terceiro também, né? Diferente da saia cor-de-rosa, que a gente consegue ver muito facilmente o côncavo e o convexo, mas as 2 laterais aqui, ó, os 2 estão de frente, aqui ligeiramente de frente, não está tanto, mas está ligeiramente, mas esse aqui a gente está mais. Então, depende também da roupa em si, como ela fica. Às vezes ela dobra mais, às vezes dobra menos. Tem a ver com tecido? Tem, mas às vezes um tecido fluido, como um tecido mais rígido, eles conseguem deixar esse mesmo movimento, essa mesma forma, tá? Então, vejam que esse xadrezinho, ele é fluido, mas um mais armado também pode ficar assim. Então, é só forma de representar. Diga. Professora, a saia plissada, ela tem essa técnica também? Tem, a plissada é diferente, tá? Enquanto a gente trabalha com painéis em números ímpares, aqui nos godês, as plissadas são números pares. Aí a divisão da plissada é milimetricamente a divisão, tá? Mais, assim, é muito mais técnico a plissada. A gente vai ver as pregas e as plissadas, porque ela tem que encontrar a parte de cima com a parte de baixo. Então, a divisão que tem embaixo, você vai ter que fazer no cós, a plissada. Tá? Vocês são uma turminha bem avançada, viu? A plissada já é mais para frente, vocês já estão perguntando hoje. Mas, por exemplo, é interessante você perguntar isso, porque a gente vê que não tem preocupação nenhuma, é só embaixo. E a plissada não, a gente tem que dividir a quantidade de painéis que dividiu embaixo, vai ter que dividir em cima. Se forem 5, as plissadas são números pares. 6 embaixo, 6 em cima, tá? Porque a linha, ela tem que encontrar de cima até embaixo. Nem sempre, dependendo do tecido, mas é comum a linha, ela não para pelo meio, ela vai até lá em cima, porque o plissado começa de cima, tá? Começa do cós. Aí tem essa diferença. Mas vai ser reto, professora, ou tem que fazer inclinado também? Basicamente, o que é que a gente tem das linhas, né? A gente vai seguir esse template. Reto é no meio ela é mais reta, mas as linhas, vejam que elas seguem essas formas do corpo, tá? Então, é interessante seguir as formas do corpo, nos 2 tipos de desenho, tá, gente? A roupa, ela vai seguindo as formas do corpo. Então, se essas 2 linhas aqui, peraí, deixa eu pegar um template inteiro, deixa eu ver onde é que tem um template inteiro aqui, peraí, vou mostrar isso aqui para vocês. Por exemplo, aqui, essas linhas aqui do corpo, essas centrais, então, essa parte do meio, né, a gente tá pensando que o desenho técnico é simétrico dos 2 lados, com essa simetria pelo eixo central, essa linha do meio é mais reta, e as laterais, elas vão ficando mais curvas e encontrando sempre com essas 2 linhas que são chamadas de linha princesa ou recorte princesa, que vem aqui pelo busto, pelo centro do corpo, divide o corpo em 3 partes, tá? Essa parte central e a parte lateral. Então, as linhas das laterais, elas são mais curvas, tá? Elas fazem isso aqui. Elas seguem isso aqui, ó. Elas seguem esse movimento. Essa daqui faz essa curvinha para cá, para um lado, a outra faz uma curva para o outro. Essas do meio, elas sempre são mais retas. Isso seja no desenho da roupa franzida, no desenho da roupa das pregas, dos pinçados, são assim, tá? Elas seguem essa curva do corpo. O desenho da outra é mais 500. Aí a gente vê esse desenho aqui,
Tá vendo que ele não segue, mais ou menos, ele tem o mesmo tamanho, ela não vai seguindo aleatório, tá? Essa daqui tá central, mas essa daqui vem para a direita. Ela podia vir mais para cima e mais para o meio, tá? Podia vir mais para cá. Aqui, vamos ver. Então, vamos ver isso aqui, ó. Olha só como segue. Observa, olha essa linha aqui. Ela vem aqui no meio, tá reta, mas ela vem mais para a direita, como essa outra vem mais para a esquerda, seguindo a forma do corpo, tá? Todas elas. Aqui é mais difícil de visualizar, procurar uma roupa lisa. Aqui, ó. A linha vem por aqui, tá? Essa daqui vem subindo por aqui, assim, ó. A outra vem ficando por aqui, mas aí a do meio já vai ficando mais reta. Então, o meio mais reto e vai seguindo a forma do corpo, tá? Depois que você pega essas dicas, assim, mais práticas mesmo, o desenho vai fluindo, tá? Então, voltando aqui nessas godês, vejam as diferenças aqui. Aparentemente bem diferentes, mas o que a gente tem? Côncavo e convexo, côncavo e convexo. Vejam que aqui tem mais painéis, né? Aqui tem 5, e aqui nós temos, nem me lembro, 2, 4, 9. Nós temos 9 aqui nessa, e aqui o que eu falei da linha. Aqui, essa linha, ó, se ela continuasse, ela viria até aqui em cima, né? Essa daqui do lado direito, se continuasse, viria até aqui em cima. Essa do meio, se ela continuasse mais reta, tá? Então, é esse sentido, tá? Mais ou menos como se elas fossem lá na frente e ia se encontrar em algum ponto, né? Aqui é a mesma coisa do côncavo e convexo. Então, vejam aqui o que a gente tem. Esse aqui tá até muito, tem um pequeno batentinho, tá? Como aquele que a gente fez levemente, um pequeno batentinho aqui atrás. Porque depois, quando forem ilustrar, quem quiser ilustrar, essa parte que fica por trás, ela leva uma sombra, né? Ela sempre é mais escurinha, para quem vai fazer ilustração, tá? Ela sempre é mais escurinha. Olha aqui um outro desenho. Porque eu estava dizendo, esse desenho é da internet, tá? Ela não mostra aqui atrás essa linha do cós, tá? Que precisava mostrar. Mas o que a gente consegue visualizar desse desenho? Que ela tem um zíper que vai até em cima, né? Ele vai até aqui em cima, ele não tem botão, vem até aqui em cima. O zíper é um zíper mais ou menos de uns 15 centímetros, possivelmente. A gente tem uma linha de costura aqui, é uma costurinha aqui de reforço, e aqui nós temos o quê? 2, 4, 5, né? 11 painéis aqui, tá? Essa parte central maior, aí tem esse côncavo e convexo, como nesses outros, eles estão bem simétricos, né? Ó, mais ou menos o mesmo tamanho. Aqui já não. Aqui nem aqui também. Aqui nós temos essa parte central maior e tem essa parte mais do côncavo menor, o convexo maior. O côncavo menor, esse convexo, posso dizer assim, um pouco mais largo e menor. Esse é um exemplo bem bacana para se seguir, porque essas duas partes aqui, ó, ele não mostra o convexo desse lado, nem mostra o convexo desse outro. É uma dica bem bacana para seguir mesmo, que os desenhos ficam bem bonitos. Começam esses dois dessa forma, e depois você vai trabalhando o côncavo e o convexo, deixando a parte central, geralmente, né, para fora, ao invés de ser para dentro, para fora, tá? Eu vou pegar um copo, que eu esqueci do copo, eu trouxe a garrafa. Eu volto em 1 minuto, tá? É bom que vocês dão um tempinho, já são 10 horas, é 1 minutinho só. Vou fechar só o áudio aqui, tá?
Pronto, estou de volta já. Estou de volta já, tá? Então, alguma dúvida, gente, até agora? Eu vou passar para alguém. Deixa eu ver aqui esse chat. Keila está dizendo que tem muitos detalhes, Keila, mas realmente é só uma questão de prática. É só vou fazer dessa forma e pronto, e treinar e que dá certo, tá? E dá certo. Professora, Sim. quem trabalha com isso, assim, são pessoas, por exemplo, se você trabalha numa fábrica de roupas, essa pessoa é que faz a ficha técnica, Geralmente tá? Trabalha junto com pilotista e modelista, porque se mudou alguma coisa, tem que entender e desenhar igual. Um aluno que eu tive que trabalhava para Riachuelo, ele fazia design na UFRN, ele trabalhava só desenhando, ele só fazia desenho técnico o dia inteiro, mas ele trabalhava com desenho técnico e criação, ele fazia criação, depois trabalhava junto com o pessoal da pilotagem e modelagem, tá? Mas era só fazia isso o dia inteiro fazendo isso. É bem cansativo, assim, né? Trabalhar só fazendo isso, é muito técnico, né? Tem hora que cansa, mas assim, o bom é, quando você vai construindo desenhos, você vai criando uma biblioteca de formas. Então, depois você tem aquela blusa, só quero mudar uma gola. Tem uma gola diferente, muda só a gola, muda o botão, vou tirar esse botão, vou colocar esse, vou tirar um zíper. Então, você vai construindo uma biblioteca de formas, né? Seja no computador, seja mesmo na sua cabeça, vai construindo um repertório e depois fica muito fácil criar. Então, a roupa é dessa forma, o corte tem que ser assim, não dá para inventar muito, né, gente? Tem coisas que não dá para inventar. Por exemplo, a cintura tem que abrir daquela forma, então tem que ter aquilo, né, é normal. Então, é interessante, para quem desenha, saber um pouco de roupa, de construção, de costura, para que faça uma coisa mais fiel. Hoje não, hoje os estilistas de lojas de tecido têm um conhecimento muito diferente. No passado era tipo, o desenho era lindo, incrível, mas muito difícil de reproduzir, porque não dava para fazer uma roupa, sei lá, sem ter uma costura no meio, e que a representação não era igual. A roupa, no final das contas, quando era construída, era completamente diferente do que foi desenhado. Então, o interessante disso é que, dos desenhos técnicos, é que eles consigam representar tal e qual, e, além disso, seja um grande guia, né? Para você entender a roupa como um todo. Por que um produtor de moda precisa saber isso? É interessante a gente discutir isso, né? Estou no curso de produção de moda, por que eu preciso saber isso? Né? Saber desenho. Podem aparecer oportunidades para desenhar, porque se trabalho com moda, a primeira coisa que se pensa é o quê? Você sabe costurar e desenhar muito bem, né? E não é bem assim, né? A gente sabe que a moda é um mundo, tem muitas áreas de trabalho, né? Não é só fazer roupa, é um universo de trabalhos, de gestão, de marketing, também, né, da construção de roupa, mas é para você olhar para a roupa e já entender. O desenho técnico vai dar essa análise crítica do vestuário muito facilmente. Para quem trabalha com consultoria de imagem, é muito incrível também, porque você consegue visualizar a proporção da roupa no corpo, como é que não é, se a cintura é alta, se a cintura é baixa. Então, é mais treinar o olhar crítico do aluno, de vocês, né? Estamos falando de aluno, mas daqui a pouco vocês vão ser profissionais aqui em Maceió. Então, a gente está formando profissionais aqui para trabalhar na área. Pode trabalhar com desenho? Pode, tem pouca gente que desenha aqui, tá? Procurar, não tem muita gente não que desenha, mas, enfim, é importante saber, né? De modo geral, é importante saber. Sim, diga. Ô, professor, outra dúvida. O pequeno, geralmente, a costureira ou pessoas que trabalham com pequena produção, acho que não tem esse hábito de fazer o desenho, né? Isso implica na questão da produção, assim, de você produzir de maneira mais sustentável. Não sei se é essa a forma, porque você vai gastar menos, né? Porque você vai ter aquela ficha dizendo tudo o que você vai gastar ali. E se você não tiver essa ficha, você vai fazendo as compras de forma aleatória, você vai fazendo os cortes de forma aleatória, você não consegue parar e visualizar que você tem aquela sobra que dá para reaproveitar em tal... Assim, eu acho que isso influencia muito. Então,
de repente a pessoa quiser se especializar nisso para pequeno também, para oferecer esse produto para os pequenos, também sim, Carol. É importante porque o desenho técnico faz parte, né, é um dos elementos de uma ficha técnica que é para produção, e assim, a ficha técnica ela é planejada para que se produza, né, da forma, não só da forma, da forma mais eficaz e eficiente, digamos assim, se tenha menos desperdício, que se produza de uma forma que não tenha que desmanchar e fazer. O ruim do pequeno não entendi muito bem, coloquei o tecido a perder, vou ter que fazer de novo, isso não estava claro. Então, aprender sobre desenho técnico dá muita margem, né, para uma melhor produção, sem dúvida, tá? Para uma melhor produção. Então, algumas áreas precisam muito do desenho técnico, a costura, as áreas de produção, né, precisam entender o desenho técnico. Mas, professora, mesmo a gente não tendo a técnica, a gente para fazer, digamos, uma saia godê, que essa que tem vários gomos, né, que a gente chama duplo, godê duplo, sim, a gente tira a medida da cintura, do tamanho, do quadril. Então, com isso, fica mais fácil, né? Quem não tem, quer dizer, hoje eu estou vendo a maravilha que é esse desenho técnico. Mas de 7 saias para academia, 7 saias godê duplo com a festa de anos 60. 7. Eita, que maravilha! Esse godê, que tem vários godês, é cabuloso de fazer, é chato, porque se você não botar o tecido na posição e as dobras certas, não dá certo. Fica uma ponta, né? E ela tem a técnica é muito melhor, né? A técnica para tudo, né, gente? Para gente. A gente visual tranquilo. Mas eu tenho que gravar uns vídeos para a gente ver. Porque eu Ontem eu conheci uma costureira, fiquei muito impressionada, porque ela disse que não trabalha com medidas. E eu, como assim? Não, eu faço a roupa por foto, eu não trabalho com medida. Aí eu, minha gente, como é que pode uma coisa dessa? Se você me der uma foto da pessoa, eu faço, mas me dê a medida, eu não sei fazer. Como muito assim? estranho. Ela consegue? Não cabe sei, no não povo? sei. Pois é, Meu eu não Deus. sei. Eu fiquei muito impressionada com essa fala, muito impressionada, porque eu nunca vi uma coisa dessa, sabe? Fiquei assim com um certo receio, inclusive. Mas, enfim, demora que dê certo. Mas... Uma menina foi fazer encomenda comigo, aí eu fiz, eu tenho que saber pelo menos o seu busto, sua cintura e seu quadril, né? Aí ela fez, eu não sei não, minhas medidas, tem que saber mesmo. Aí eu fiquei, eu vou adivinhar. Pois é impressionante que as pessoas não levam em consideração as coisas mais básicas, né? São coisas técnicas e muito básicas, muito, muito básicas mesmo, tá? Vou voltar agora aqui para a aula, para a gente ver o que a gente tem mais hoje. Então, essa saia é um desenho fluido, só peca ali em cima, mas é só fazer uma linha que a gente consegue visualizar que tem essa curva, tá, da cintura, só falta a linha atrás, que é isso que eu vejo que vocês vão encontrar muito comum. Até nas revistas mesmo, vocês vão encontrar isso aqui, frente e costas, talvez não tenha essa parte de trás da peça, tá? Mas é importante ter. Então, um desenho básico, um desenho limpo, um desenho que comunica muito bem, é esse aqui, tá? Comunica muito bem. Então, essa é uma imagem do livro também, só para a gente falar deixa eu ver se tem ilustração, uma outra técnica, que é o quê? A gente falou da saia vazê, a gente falou da saia godê agora, e a gente vai falar da saia franzida. O que é a saia franzida, né? O que é um franzido? Para os meninos que não costuram, talvez fique um pouco mais difícil, mas eu tenho uma representação aqui, peraí que eu vou voltar. Aqui é o franzido, tá aqui. O que é um franzido? O franzido é uma costura que se faz, por exemplo, a roupa é mais larga, é uma costura que se faz, e se puxa o fio, e ele vai formar, né, quando se puxa o fio, vai formar esse franzido, que são essas pregas, esses detalhes. Então, a gente eu acho que vou deixar para falar disso amanhã, para a gente treinar essa saia godê hoje, tá? Mas já pensando no que é um franzido. Então, ele traz volumes diferentes. Então, aqui a gente está vendo só embaixo esses volumes, e a gente vai começar a ver também em cima, tá? Que é esse franzido na cintura. Então, em cima e embaixo da peça, ele tem representações diferentes. Aí começa
a ter mais movimento ainda, tá? Mas vamos fazer uma análise desse vestido. Vamos ver aqui. O que é que vocês acham dele? Como desenho. Ele tem muita textura, né? Tá correto? As pontas são diferentes. As pontas são diferentes, né? Tá dizendo que as pontas são diferentes. A gente consegue logo ver que é aquele vestido que é mais curto na frente e um pouco mais comprido atrás, né? Que chamam os mullets, né? Como também chama o cabelo, né? O mullet, que é mais curto aqui na frente e mais comprido atrás. Então, seria essa saia também. Então, a princípio, essa saia, ela teria aqui embaixo, ela não seria tão pontudinha assim. Ela seria um pouco, mas isso é técnica, tá? Um pouquinho mais para baixo. Mas a gente tem muita textura, né? Mas a gente consegue identificar, mesmo nessa imagem ruim, tá? Frente e costas do desenho, conseguimos identificar que ela tem as costas. Se a gente tivesse visto esse desenho sem as costas, nós iríamos identificar que era uma roupa assim, mullet? Não, né? Ia ser um pouco mais difícil identificar. A gente viu só a frente e só as costas em separado. Como é que a gente ia fazer essa junção das roupas sem saber que era um mullet? Ia dizer assim, esse desenho tá errado, o desenho da frente tá mais curto do que nas costas. Mas não, é um desenho que é preciso, tá? Então, é importante perceber que nem todos os desenhos, eles não podem ter as costas, tem que ter frente e costas, tá? Então, a tarefa de vocês, eu vou deixar essa tarefa para vocês treinarem em casa, tá? E amanhã a gente já começa meio que falando disso e falando dos franzidos. É o quê? Vocês conseguiram já imprimir o template, tá? Eita, escrevi errado aqui, meu Deus. Desenhar, tá? Ai, perdão. Desenhar. Esse desenho a gente faz em sala de aula e as meninas, os alunos não podem escolher, eles desenham tudo. Com 3 espaços, com 5 espaços e com 9 espaços de bainha. Tamanho mini e tamanho maxi, tá? Então, a tarefa de vocês é essa, para entregar depois, tá? A cintura, que vamos dizer a questão, a cintura natural. O que é isso, a cintura natural? É a cintura no lugar da cintura mesmo, tá? Esse template de vocês tem uma cintura bem mais larga. Eu estou usando essa cintura mais larga dessa primeira vez, assim, um pouco mais larga, para ver como é que vai ficar. Primeira vez, esse template é mais comum, mas a cintura dele está um pouco mais larga, tá? Então, se acharem que a cintura está muito larga, não estranhe, ela está um pouquinho mais larga que o habitual mesmo. Vocês têm até mais área para desenhar, tá? Então, vocês vão escolher, isso é uma tarefa de casa, tá? Uma saia para desenhar, mini, aí vocês vão escolher ao critério de vocês. Se eu vou deixar com 3 espaços lá embaixo, com 5 espaços ou com 9 espaços, tá? Professora, me tira uma dúvida. Esses espaços de bainha que você está falando, são esses côncavos e convexos, são esses painéis, tá? Esses espaços aqui embaixo de bainha, chamando bainha como bar, com esses painéis. Isso que a gente viu aqui. Vamos olhar esse aqui, tá? Antes da gente passar a tarefa, vamos dar uma analisada nessa imagem. Uma imagem aleatória que eu peguei na internet também. A gente não consegue medir quantos espaços tem, né? Tem muito aí, a gente teria que contar. O que a gente vê de uma ilustração? É uma ilustração, né? O desenho não é simétrico, parece que está em movimento, né? Parece que a roupa está em movimento, parece que tem alguém vestida dentro desse vestido, mas não tem, tá? Então, quando não tem ninguém vestido dentro do corpo, ele tem que ser simétrico, tá? É um desenho técnico. Então, aqui nem é desenho técnico, nem é um desenho de um croquis de moda, habitualmente falando, porque não tem o corpo, tá? Ele tá um meio termo, assim, tá meio que no limbo esse aqui. E uma coisa que é importante que vocês vejam é que vocês conseguem ver esse babado, a parte de baixo do babado, vocês não conseguem ver nesses desenhos técnicos nenhum. Vejam que você não consegue ver o que está por baixo, tá? E o ideal é que seja assim, porque quando a gente olha a roupa, a gente não consegue ver o que está por trás. A não ser que a roupa seja muito volumosa, seja uma roupa, por exemplo, de quadrilha, que tem muito volume, aí nós conseguimos ver o que está por baixo. Se não, todos os detalhes são para baixo. Tudo é virado para baixo, tá? Tudo é virado para baixo. Não é assim, não, tá? A gente vendo essa parte aqui de baixo. Teve uma época que era muito moda e comum desenhar assim,
vendo essa parte de baixo, mas isso é errado, tá? Isso só é representado se realmente tiver na peça. Se não, por quê? O que quer dizer aqui? Que o ponto de vista do observador, ele está lá embaixo. É como se a pessoa estivesse deitada no chão e conseguisse ver essas dobrinhas. Porque senão, habitualmente, uma saia godê, você não vai conseguir ver isso aqui, tá? Olha, vejam só. Ninguém consegue ver essa parte de baixo da roupa, essa dobrinha, esse côncavo e convexo, a gente não vê o que está por trás, tá? Então, isso eu acho que talvez seja até uma das coisas mais importantes de ser ditas, tá? De serem ditas, que é que nós não vemos, vou pegar a roupa, ó, ninguém vê o que está por baixo, tá? Então, isso não é representado, a não ser que seja uma roupa de quadrilha, aí sim, senão, não, tá? É importante fazer essa análise. A outra coisa importante, completamente não tem simetria, não tem um trabalho de linha, né, mais fino, tá mais grosso para representar isso. Tem volume, representa, mas representar o volume dessa forma a gente não quer, tá? Então, quando forem fazer o exercício dessa bainha, desses painéis todos aqui, dos côncavos e convexos, chama mais painel chamo mais nas pregas e nos blinchados, que são realmente um painel que vai de cima até baixo, né? Mas não deixam de ser pequenos painéis aqui, né? Pequenos volumes, tá? Então, essa bainha aqui, tô tratando como bainha mesmo, esses espaços, tá? Então, são para baixo, tá, gente? Professora, uma dúvida, são 8 saias que a gente tem que desenhar, é? 4. 4 não, 2, né? 2, tá? Vocês vão escolher. 8 saias, aí eu disse, caramba, perdão, 8, meu Deus. Perdão, é porque eu adaptei essa acho aqui, que é por isso que tá todo mundo nervoso no chat. Meu Deus, eu achava que era... Perdão, gente, a minha adaptação não foi tão adaptada, não. Perdão. Isso passou batido, tá? Desenhar, vamos aqui, 2 saias. Agora aqui, corrigir ao vivo. Desenhar 2 saias. Assim, mas vocês fiquem à vontade. Se quiserem desenhar mais, tá? Isso dentro de sala de aula eram 8 saias. Se vocês estivessem comigo dentro de sala de aula, seriam 8, porque aí vocês vão treinando com 3, com 5, com 9. Aí vocês vão vendo como é que fica. Ai, professora, eu não gostei desse meu côncavo e convexo, tá muito rígido, tá muito duro. E quanto mais vocês vão fazendo, mais aprendem, tá? Então, desenho é exercício mesmo. Então, esse desenho. Essas 2 saias, vocês vão escolher uma no tamanho mini, aí vocês escolhem com 3, com 5 ou com 9, e uma tamanho maxi, tá? Com 5, com 7 ou com 9. A maxi, vejam que ela tem um pouco mais de volume, né? Ela não vai ficar tão parecida com a mini. A mini tem uma 3. Se vocês forem fazer uma maxi com 3 painéis, só vai parecer um evasê. Vai ser bem leve, não vai ter muito volume, tá? Professora, essas minis e maxis, essa é comprimento, né? É o comprimento dela, tá? Uma mini é mais curtinha. Essa daqui, que tá essa representação, qual seria o tamanho dela? Eu acho que estaria entre mini e midi, porque ela vai um pouquinho mais abaixo, né? É uma midi, né? A gente tem essa área aqui do quadril, mais ou menos até aqui. Mini seria mais ou menos até aqui. Não estou passando o mouse. Mais ou menos a altura, a coxa. Então, isso aqui fica mais ou menos um pouquinho abaixo do joelho. É uma midi, né? Por que vocês vão fazer uma maxi, né? Porque vocês vão ter um trabalho maior para fazer essa linha daqui até mais lá em cima. Vejam se vocês escolhem esse com 9 espaços de bainha. Eu estou dando muita oportunidade para vocês escolherem, né? E esse trabalho de vocês, tá? Bem leve mesmo, essa tarefa de casa, tá? Professora, só uma dúvida. Quando a gente termina de fazer para enviar para a senhora, tem que cobrir com a canetinha? Não precisa cobrir nada agora, lápis, tá? né? Por favor, não cubram nada agora, porque se vocês forem cobrir agora, vocês vão querer parar de desenhar, tá? Então, vocês só vão começar a cobrir... Vocês só vão começar a cobrir quando vocês ganharem confiança. Até ganharem confiança, vocês não vão cobrir nada. E é horrível. Professora, já estava todo mundo postando ali no chat. Porque Deixa eu voltar aqui. Na linha.
Fica fina, mas se vocês fizerem uma foto, eu vou conseguir ver, tá? Eu vou conseguir ver. Deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui no chat. Eu vou conseguir, cadê? Vocês vão querer parar. Porque assim, quem não desenha, começa a desenhar com caneta e errou. A caneta faz o quê? Você não consegue apagar. Um princípio, se você parar a caneta, vai ficar um pontinho da caneta lá e vocês vão querer parar. Então, quando vocês estiverem já com habilidade, com prática, aí sim, aí vocês vão desenhar com caneta. Então, essa semana vai ser sem caneta. A partir da semana que vem é que vocês vão trabalhar com a caneta, porque a caneta dá um acabamento diferente, fica super bonito, mas também requer uma prática, tá? Não é do dia para a noite, não. Trabalhar com Poli, não é horrível, não é horrível, é bem legal você trabalhar com caneta, viu? Posso fazer uma pergunta, Poli? Sim. Pode. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente for trabalhar com a nanquim, não pode cobrir com a caneta nanquim onde tem o grafite embaixo, não? Pode sim, vocês vão fazer isso. Vocês vão cobrir, vão esperar secar. E depois vou fazendo, secar, né? Vou apagando. Aí quando vê que tá certo mesmo, aí cobre com a nanquim, né? Exatamente. Aí fica lindo. Depois vocês ganharem. Uma coisa que eu não deixo, Antoniela, é dizer que é horrível. Aqui não pode ter pensamento negativo. É uma coisa boa que vocês estão em casa, vocês não vão ter, vão ter como olhar para o desenho do colega do lado e dizer, nossa, o seu desenho é mais bonito que o meu. Aí ficam com aquele... É sério, é proibido dentro de sala de aula dizer que não sei desenhar, que não consigo desenhar, que é horrível. Toda essa carga negativa é proibido. Por quê? Porque o nosso cérebro adora dizer esse tipo de coisa e sabotar a gente. Então, assim, fez o seu, o primeiro, ficou feio, pode ter ficado, mas o segundo, o terceiro, que tiver paciência e persistência, tenho certeza que o 100º vai ficar maravilhoso. Então, é uma questão de prática, tá? Então, vocês vão lembrando da live experimentar. Da senhora, sim. Que a senhora fez com a moça, e ela disse isso, que é mesmo uma questão de prática. Se a gente tiver compromisso com a gente mesmo, nós conseguimos, né? Sim, é treino, tá? É treino, é prática. Hoje, se eu for desenhar, meu desenho eu peguei ontem aqui, fazia tempo que eu não desenhava, tá? Os lápis que eu comprei faz 1 ano, eu nunca nem toquei. E aí, dentro de sala de aula, meu desenho no quadro é uma proporção gigante com aquele lápis piloto de quadro. É muito diferente pegar uma caneta e desenhar. Então, assim, eu também... meu desenho hoje não tá... A prática não tá grande coisa também, não. Tem que parar e sentar e desenhar. A gente perde o treino, tá? Então é comum. Sim. Você pinta o desenho depois, porque, por exemplo, eu estava mexendo nos meus materiais, aí eu achei esse pastel que eu usava para pintar o papel manteiga. Usa também esse tipo de material para... Adoro pastel seco ou óleo? Esse daqui é seco. Adoro, esse daqui eu amo de paixão, pastel seco, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ele dá uma cobertura rápida, eu acho incrível, tá? Inclusive eu tenho que comprar, que o meu acabou. Pastel seco, para mim, é a forma mais prática de ilustrar e pintar, e até mais barata, por exemplo. Todo mundo adora pintar com lápis de cor, é interessante. Assim, lápis de cor tem que saber pintar, porque lápis de cor é uma técnica difícil, todo mundo acha que é muito fácil, mas é difícil. Lápis de cor tem que ser um lápis de cor bom, lápis de cor desses muito baratos, ele insera logo o papel, deixa aquele brilho, não permite mistura de cor. Então, eu particularmente pinto também com lápis de cor, mas eu prefiro o pastel seco ou aquarela, tá? Gosto muito das canetas, adoro as canetas, mas as canetas são caras. As canetas são realmente muito caras. Adoraria estar trabalhando só com Copic, mas é caro, é R$25 cada uma. E não rende tanto, né? Depois chega a hora que ela se acaba, do nada se acaba, quando você quer pintar, ela acabou aquela cor, enfim. É mais caro. Então, assim, você investir, sei lá, R$100 no material de desenho, você pode comprar uma boa aquarela, pode comprar um pastel legal, que ele rende muito. Rende demais, pastel seco rende muito. Fica lindo. Eu fiz o meu curso todinho com ele, de arquitetura, e ainda tem? É porque hoje em dia também na arquitetura é o quê? Tudo muito 3D, né?
Você tem aquelas disciplinas iniciais, mas não trabalha. Eu tinha até um tempo desses meus pastéis do curso de design, quando eu entrei, que Mas, foram poucos. quando eu fiz arquitetura, foi em 2003 que eu entrei. Então, eu peguei, o meu curso só foi computador já para o final, entendeu? Era tudo na mão. Era tudo desenho na papel manteiga, vegetal eu mal peguei. Sim. Porque Manteiga, né? Manteiga, nanquim. Você ainda está no lucro. Eu tenho uns pastéis secos aqui, da época que o meu tio fez arquitetura, de 94. Então... Por exemplo, eu já tive umas alunas que trabalham com maquiagem, tinha muita maquiagem vencida, então elas estavam ilustrando com maquiagem. O desenho ficou a coisa mais linda, porque além de ter essa facilidade do pastel, o pastel é muito fácil de uniformizar, a maquiagem dá um brilho diferente, então a roupa tinha um brilho diferente, é muito legal ilustrar. É muito, muito legal ilustrar com pastel, com maquiagem, com esse pozinho, né, com pó. É fácil, é prático e é outra coisa. Eu tô até hoje, assim, eu treino muito, hoje não treino muito mais aquarela, não. Gosto muito de aquarela, quero muito aprender aquarela de verdade, assim, trabalho com aquarela já há uns anos, assim. Aquarela rende muito, eu tenho aquarelas aqui que eu tenho, sei lá, acho que há mais de 10 anos também. E uma aquarela boa, porque material de desenho é caro, né, gente? É caro mesmo. Então, é comprar um bom material, porque se você não comprar um bom material, daqui a 2 anos o seu desenho é maravilhoso, ele se apaga, né? Ele fica apagado. E lápis de cor não tem o mesmo charme que uma aquarela tem, que um pastel tem, né? A lápis de cor, a gente associa muito lápis de cor a um trabalho mais infantil. Aquele desenho mais rústico, com aquele lápis de cor mais barato, que as crianças usam, e ele perde, assim, esse glamour, porque um trabalho com lápis de cor, de verdade, é difícil. Eu não tenho paciência para pintar com lápis de cor, porque ele requer muitas camadas, né, são muitas camadas, e muitas camadas leves, superficiais, para ir aos pouquinhos, né. Quem foi, gente, que fez um trabalho lindíssimos com lápis de cor, para a disciplina, não sei se foi a Antoniela, e muitos de vocês, assim. Eu fiz. E, Jesus do céu, a pessoa gasta muito tempo, né, trabalhando com lápis de cor. É um trabalho lento, não é um trabalho rápido. São muitas horas de desenho. Eu estou aqui para defender o nanquim. Eu já fiz, assim, eu treinei um tempo, desenhar com bico de pena. Ai, que delícia. E tenho o frasquinho do nanquim. Maravilhoso. Eu adoro nanquim também. Eu adoro nanquim. Eu gosto da nanquim descartável, eu gosto da nanquim assim, para preencher grandes áreas, é maravilhoso. É legal. Nanquim é legal, porque é água, né? Aquarela, faz uma aquarela assim. Eu gosto muito de nanquim também. E assim, a nanquim com aquarela é uma técnica incrível que a maioria dos ilustradores de moda usam, né? Nanquim e aquarela, é muito comum, tá? Nanquim, aquarela, lápis aquarela, vou ver se acha. Eu tenho lápis aquarelável, que é legal também, você passa e pinta e depois passa água por cima, mas eu prefiro misturar a aquarela depois da finalização com nanquim. Deixa eu ver se eu tenho algum desenho aqui mais próximo para mostrar alguma coisa a vocês. Deixa eu ver se tem. Acho que não, eu nem separei nada de desenho meu para mostrar a vocês. Não, aqui fácil, não, mas eu vou separar amanhã, procurar algumas coisas. Faz muito tempo que eu não desenho, faz muito tempo mesmo. Mas vou separar e amanhã eu mostro, tá? Trabalho desenho técnico com ilustração, fica lindo, fica lindo. Aí você faz o quê? Você põe a iluminação frontal, não põe nada lá, porque geralmente o desenho tem a iluminação lateral, né? O foco de luz vem da esquerda, e no desenho técnico você põe a iluminação frontal, o desenho fica incrível, ele quase salta assim do papel, a roupa quase sai. Defendendo o nanquim, nanquim é legal, nanquim é incrível, nanquim. Poliana, revisando o processo, a gente coloca o papel mantê sobre o template, daí decalca. Aí desenha sobre o template. Não. Vamos lá, Carliana. Vocês vão desenhar só a peça, tá? O decalque é aquela técnica de você cobrir, né? Cobrir tudo. Então, vocês não vão cobrir o template todo. Vocês vão utilizar
o template só como um gabarito básico para vocês se guiarem. Onde é a altura da perna, onde é esse max que eu vou fazer, mais ou menos até aqui. Por exemplo, vou começar pela cintura. Faço a cintura, faço a linha da cintura, faço a linha lateral esquerda, né, da silhueta, a lateral direita, faço essas duas linhas, aí vai ficar aquela barra, né? Aí tem aquela, deixa eu voltar aqui, aquela barra imaginária, aqui o template, tá? Vocês vão fazer mais ou menos essa cintura, né? A primeira linha. Eu tenho uma aluna que ela tinha muita dificuldade em rebater. O que ela fazia? Ela dobrava o papel e usava o outro lado também para ficar igualzinho, tá? Ela rebatia realmente o desenho. E essa linha aqui de baixo, vocês não precisam fazer tão grossa, faz bem fininha para poder dividir em 5 pedaços. Como é que eu vou dividir isso? Então, assim, eu sugiro, faça um print dessa tela, dessa aqui, dessa do exercício. Você já tem uma noção. Cadê? Peraí. Professora, não está apresentando, não. Ah, perdão. Estou falando em vão, gente. Ai, perdão. Tem hora que a pessoa esquece. Eu juro a vocês que eu estava crendo que eu estava falando aqui. Vocês estavam entendendo tudo. Então, vou voltar aqui. Essa tela aqui, tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aqui a cintura, vão fazer as duas laterais, né, da silhueta da roupa, lembrando que uma saia godê, ela tem mais movimento, então ela é mais afastada do corpo, e aí vocês vão ter essa linha imaginária aqui embaixo, que vão dividir nesses tamanhos específicos que vocês vão escolher, tá? Ah, eu quero fazer uma saia com mais babado, vou fazer com 5, vou fazer com 7, vou fazer com 9. Ah, eu quero fazer todas, faz todas, né? Mas assim, eu vou analisar só 2, mas quanto mais vocês fizerem, vai ser melhor para vocês, tá? Então, vamos fazer isso aqui, né, essa divisão aqui, como vocês querem, e depois puxam as linhas para cima, tá? Se quiserem, pode fazer, vou puxar as linhas para cima e depois é que eu vou unir isso. Aí vai ficar a critério de vocês, tanto faz, tá? Mas, trabalhar esse côncavo e convexo, tá? Não precisam dividir tão na régua, não, tá, gente? É no olho, não faça isso na régua, não, que vai ficar muito, muito rígido. Façam no olho mesmo, mais ou menos isso aqui dá para dividir em tantas partes. Vou dividir e vou puxar. Basicamente, o processo é esse. Vocês não vão decalcar, por exemplo, o corpo aqui embaixo, Carlinha. Não é para ter corpo, tá? O desenho técnico não tem corpo, então não precisa isso. Ele vai ser só como base para o desenho final, que vai ser esse aqui. Você estava dizendo, né? Faça um print desse aqui. Essa aqui já tem... eu fiz a linha aqui atrás, tá um pouquinho mais escuro, mas dá para se ver que tem frente e costas, e aí vocês têm essa base aqui. Se quiser seguir, né, esses 2 iniciais, os 2 da laterais, que não tenham o convexo, ou não o côncavo, né, só o convexo, e depois vai entrando para o centro. As saias é só frontal que a gente tem que fazer também, ou tem que fazer o verso? Não, só frontal, tá? Frente e verso é igual, basicamente. Só se tivesse uma costura no meio, com zíper, mas só frontal. Põe um zíperzinho na lateral. Não, é só frontal, que é igual, tá? É igual. Porque só vai mudar o cós, tá? E o que mais importante agora não é treinar essa parte do cós, é mais essa parte de baixo mesmo. Então, é mais interessante se vocês quiserem fazer mais desenhos, do que fazerem frente e verso. Porque frente e verso é só copiar a saia, e aí ela já fica pronta, tá? Então, vocês vão escolher, resumindo, uma saia mini, né, uma altura menor e outra altura maior, uma mini e uma maxi, e escolher, dentre essas, os espaços que vocês querem trabalhar, tá? Esses espaços de bainha, esses painéis. 3, 5, 9, 5, 7 ou 9, tá? Essa daqui tem 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Tem 11 essa aqui, tá? Essa daqui tem 11. Veja que ela é mais fluida, tem 11. A de vocês, de novo, vai ficar um pouquinho menor que essa. Um pouquinho menos volume do que essa. Vai ficar bonita, tá? E aí, pronto. Aí, assim, quando vocês forem postando, semana que vem eu vou fazer
apanhado todo individual de vocês, é que a gente vai dividir as turmas e vou ficar um por um dizendo, você, né, aqui pode melhorar isso, pode melhorar aquilo, mais ou menos vai ser assim o feedback. Então, faça um print dessa tela, tá? E ponha no grupo, de preferência. Professor, já tem o formulário de hoje? Não, ainda não, tá? Eu vou postar para o grupo para vocês. Vou postar para não... Vou rever, para não ver se não tem nenhum erro de copiar e colar, tá? Eu vou rever e mando no grupo para vocês o formulário, tá? Não tenho pressa não que vocês vão receber. Eu estava vendo aqui o chat, estavam falando de preços de coisas, preços de material de desenho, né? Lápis de cor bom é caro, lápis de cor bom é bem caro mesmo. A Alice estava falando que é R$128 uma caixa de lápis. Você viu qual? Faber-Castell? Se for tão absurdo. Bem absurdo. Foi Faber-Castell, só não lembro a quantidade de cores que tinha. 48. Mas foi 128, alguma coisa assim. Tá muito caro. Tudo. Na verdade, o nosso país está tudo muito caro, né, gente? Está tudo muito caro, infelizmente. Infelizmente. Meu pai ficou olhando com ar de quem tomara que ela não escolha esse. Comigo vocês não vão precisar, Vivi. A gente não vai trabalhar com ilustração, não, tá, gente? Não, a gente pode talvez um outro momento, mas o técnico vai ser só a base do nanquim, sim? Na base, quando a gente usa aquele template, na base da lateral da saia godê, dos dois lados tem que ter a mesma medida? Tem que ser a mesma distância. A mesma medida. Mais ou menos, se você colocou 3 centímetros para um lado, coloca 3 para o outro. 3 centímetros do outro. Tá certo. Tá bem. Pronto, gente. Eu acho que é isso. Não há alguma dúvida? Senão a gente pode falar de material de desenho, se for o caso. Mostro para vocês alguns. Eu tenho um monte de lápis de cor. Muitos lápis de cor. Tem esses aqui, que são... Vou mostrar para vocês. Tem muito material de desenho. Eu tenho uma caixa de material de desenho. Parada. Esse aqui é uma caixa de lápis de cor, tá? É um lápis de cor profissional. Eu já tenho essa caixa faz muitos anos. Inclusive, eu tenho muita pena de usar esses lápis. Eles são é uma marca inglesa. Essa marca aqui. Do Vert, uma coisa assim. São 36 lápis. E esse lápis, ele é super, super macio. Tem algumas coisas que a gente usa mais. Aí ele é muito, muito macio lá. Muito macio. Assim, ele... Dá pena de usar, né, professora? Dá pena de usar. Eu morro de pena de usar meu lápis. Mas tem uns assim, por exemplo, tem umas cores que a gente percebe que usa mais e vai acabando mais rapidamente. Eu já fiz uma confusão com a... Na verdade, foi com o pessoal dos Correios, que eu comprei uma caixa de lápis de cor por causa de um lápis amarelo. Eu uso muito amarelo nas minhas pinturas. Tem muito amarelo luz, né? Eu ilumino muito com amarelo. E comprei uma caixa de lápis aquarelável muito mais por causa do amarelo. E esse amarelo que eu comprei não veio o lápis aquarela. Isso faz muitos anos. Não existia nem internet ainda, assim. E o amarelo não veio aquarelável, veio com erro. Eu mandei mensagem, mandei carta, acho que não existia nem, não sei, faz tanto tempo. E aí eles mandaram para mim um envelope para eu enviar o lápis para eles analisarem e me devolverem. E o rapaz dos Correios não queria fazer o trabalho, que não era nem dele, nem pagar, não era nem ele que ia pagar, nem nada. Fazendo confusão por causa de um lápis de cor e não sei o quê, faz esse trabalho todinho por causa de um lápis de cor. É uma pequena burocracia, né? Quando manda, hoje em dia é mais simples. Mas aí ganhei uma caixa de lápis de cor nova da Faber-Castell por conta disso. Aí eu tenho ainda muito lápis de cor. Ainda tenho esses, aí tenho. Esses da Faber-Castell, eu acho que eles são excelentes, assim, eles funcionam muito bem, eles são macios, os aquareláveis que eu tenho aqui, desses aquareláveis, que aí eu comprei um estojo mais simples, aí tá aqui, sem usar. Vou mostrar pra você. Comprei esses estojinhos da... É um estojo mais simples, né, professora? Não, nesses sites da China, esses estojos assim,
que é muito prático, é muito prático, é muito prático mesmo. Porque dentro de uma caixa a gente não vê as cores que tem, usa mais uns do que outros, e assim, dessa forma, nossa, eu tô, tipo, amando isso aqui, tá? É mais simples, tá? Assim, esse estojo, você vê todas as cores e consegue ver tudo que tem, sabe? E usar tudo que tem, é mais fácil de levar para onde for, do que tá um monte de caixa, amarra, tá tudo aqui, leva tudo junto, né? Então, esses investimentos que vocês vão fazer, tem que ser investimento para a vida, né? Você comprar um e não tá comprando mais um monte de estojo separado, estojo de zíper, daqui a pouco tá tudo sujo, mancha o plástico, por que acontece isso, né? Mancha o plástico. Tem, por exemplo, tem um material de desenho chamado Ecoline, ou Ecoline em inglês, que é isso aqui. É uma tinta como se fosse aquarela. Isso aqui, nossa, isso aqui rende muito. Isso aqui ainda tem mais da metade, eu acho. É uma aquarela bem, como se fosse uma aquarela líquida, bem transparente. É bem interessante essa tinta. Ela rende demais mesmo. Há muito tempo eu tenho algumas delas. E assim, o que eu gosto mesmo é aquarela, tá? Eu tenho esse estojinho de aquarela há muitos anos. E aí, assim, quando acaba, a pessoa compra individualmente, se ela sai, e você troca só uma cor. E essa daqui vem com um pincelzinho também. Prefiro aquarela e nanquim, é o que eu gosto. Essa e daí pastel. molha, essa molha? Esse daí tem que molhar, né? Tem que molhar. Essa aquarela existe de 3 tipos. Presta? Como é? Para colocar no papel manteiga presta? Não, presta não. Não, né? Não, aquarela não dá certo com manteiga. A manteiga tem que ser o pastel, ou lápis de cor, ou também caneta, tá? Porque a água, quando coloca no papel manteiga, ele enruga todo. Inclusive, ele fica todo ondulado. O aquarela tem que ser com papel sempre mais rígido, a partir de 300 gramas, 300 gramas, se não me engano, é 300 gramas esse volume, que ele aguenta a água sem deformar. Então, assim, eu não pinto... Geralmente, quando eu faço esses desenhos do nanquim, nesse momento, é muito mais que vocês estão fazendo no papel manteiga, mas para aprenderem. Depois que vocês quiserem ilustrar, vocês passam esse desenho para um papel mais grosso e ilustram no mais grosso, né? Não vale a pena ilustrar no outro, não. Agora você respondeu o restante da minha pergunta. A gente desenha no papel manteiga mesmo, não é? Desenha no papel manteiga mesmo. Vocês vão ter um monte de desenhos de papel manteiga, muitos, tá? É no papel manteiga mesmo. E vai ficando para vocês, assim. Se vocês quiserem ilustrar depois, enfim, quando forem cobrir com a nanquim, também vai ser no papel manteiga, tá? Então, vocês vão usar papel manteiga, o papel de vocês vai ser o papel manteiga até o final. É bem prático mesmo. Bem prático mesmo. E aí, o pastel seco, não sei se vocês conhecem, tem um resto aqui. Na verdade, eu tenho um monte de sombra que eu uso também para ilustrar, tá? Tem uma ilustradora famosíssima no Instagram, que ela só trabalha as ilustrações dela com maquiagens. É lindíssimo o trabalho dela, lindíssimo. Lindíssimo mesmo. Então, sombra velha, maquiagem velha, eu deixo, tá? Também esmalte velho eu deixo para pintar coisas. Aqui é o pastel seco. E o que é ilustrado com maquiagem, Polly? Demora muito tempo também ou perde logo a cor? É assim, tanto o pastel, as ilustrações que são feitas com pó, seja maquiagem, seja pastel, seja carvão, elas precisam de um fixador por cima, sabe? Um vernizinho para segurar, senão com o tempo elas se perdem, a tinta vai sumindo, o pó vai sumindo. Então é preciso um verniz. Na verdade, eu já usei muito, é porque eu já não uso mais laque de cabelo, mas no passado eu usava laque de cabelo nos desenhos para fixar. Eu não comprava específico, não, usava o que tinha por casa. Era laque de cabelo. Ó, o pastel seco é esse aqui. É um quadrado, geralmente é quadradinho, pode ser redondinho, que é isso aqui. Vou pegar um papel aqui para riscar para vocês. E na verdade é um giz, tá? É um giz que se usa como? Raspa esse giz, faz um pozinho e se pinta com algodão. Pega assim um pozinho e pinta com algodão. É muito legal. É legal mesmo.
porque os desenhos ficam lindíssimos. Eu vou separar alguns desenhos aqui para mostrar para vocês amanhã. Eu posso falar também de técnica de ilustração, mas a gente nem vai ilustrar aqui por enquanto, tá? Acho que é isso. Dúvidas mais? Carliana, mais alguma dúvida sobre o desenho? Não, obrigada. Licença, professora. Diga. Será que eu entendi direito? Quer dizer, se eu quiser desenhar numa folha de papel, conseguir fazer o desenho técnico com gabarito e tudo, numa folha de papel branca mesmo, a senhora não vai aceitar? Aceito, gente. Eu aceito. Eu não vou aceitar os desenhos de vocês. Eu vou aceitar todos, tá? A indicação do papel manteiga é porque é para facilitar a vida de vocês. Se vocês forem desenhar sem papel manteiga, vai ser muito difícil vocês conseguirem ver o gabarito por baixo, né? Aquele template é uma régua para vocês medirem até onde vai ser a altura da roupa, saber mais ou menos onde é que está o corpo. Então, assim, fica mais difícil de você ver, né? Vai ficar muito mais difícil você ver o que está por trás. O papel manteiga é para facilitar. Mas se você conseguir fazer isso, eu vou corrigir, tomando como base que vocês fizeram no gabarito, tá? Eu consegui fazer usando a técnica de luz que a senhora falou. Sim. E dá pra ver super usando uma Chamex. Sim. Aí, como eu não comprei, eu consegui fazer com o Chamex. Eu fiz um desenho, acho que semana passada, com a folha de Chamex, e realmente é meio chatinho, assim. Tem partes que, assim, a gente não consegue ver direito, né? Com o gabaritozinho. Não é impossível, mas com a folha de papel manteiga é bem mais fácil, bem mais fácil. E sem falar que o bloquinho de papel manteiga é super baratinho também. Eu achei que fosse mais caro, mas não. É barato. Eu vou mostrar para vocês o que é uma mesa de luz, tá? Eu vou virar a câmera aqui também. Vou ligar a mesa de luz aqui para vocês verem. Deixa eu virar a câmera para cá, para ver se vocês conseguem ver aqui. Peraí. Isso aqui é uma mesa de luz, tá? Isso aqui foi o que eu mandei fazer aqui. Eu vou ligar a mesa de luz para mostrar a vocês como é. Isso é usado em quê, gente? Isso é usado, muito usado para finalizar artes. Aqui tá, eu vou pegar um papel mais grosso. Peraí. Por exemplo, eu tenho esse papel aqui, que é um papel de aquarela. Vocês conseguem visualizar? É um papel que ele tem aquele chamado papel verger, ele é bem grosso. Se eu colocar o template por baixo dele, vocês não vão conseguir ver, mas se eu colocar aqui em cima, vou pegar um template aqui. Vou pegar um copinho. Vou pegar esse aqui. Olha só, aqui vocês não estão vendo nada, né? Tem um papel por baixo, mas se eu colocar aqui, até aqui é difícil de visualizar, porque é muito, o desenho está muito fraco. Peraí, vou pegar esse. Olha só, então, para passar, para aquarelar, geralmente os desenhos se usa-se essa técnica de uma mesa de luz, tá? Que a ilumina, mas pode ser a minha vida inteira eu usei uma janela. Isso aqui foi depois que eu cheguei aqui em Maceió que eu mandei fazer essa mesa de luz. Mas, e achei que fosse até usar mais, tá? Se eu apagar a mesa de luz, vejam que vocês não vão conseguir ver o desenho mais. Deixa eu apagar aqui. Veja, tá? Não dá para ver o desenho, tá? Então, a mesa de luz é uma mesa, essa daqui é de acrílico, opa, tem uns LEDs aqui embaixo, vocês conseguem ver, nossa, com a caixa com fio de lene, comprei, mandei fazer, tá? Acrílico, mas isso vende na internet também, se vende, assim, isso é para quem quer desenhar mesmo e quer investir no desenho, e quer trabalhar, porque é para finalizar os desenhos. A mesa de luz serve para isso. Você tem um desenho que foi feito com grafite, quer passar um nanquim para ficar impecável e trabalhar assim, então vocês têm
essa possibilidade da mesa de luz, né, de fazer essa finalização. Eu já tive uma casa que tinha uma mesa de vidro, estava luminária por baixo da mesa de vidro e fazia de mesa de luz, na janela, na escola, as meninas... Eita, meu Deus, vocês estão escutando que eu estou falando sem o microfone, sem o fone de ouvido. Na escola, vem também, tá, né? As meninas usam a janela da escola para fazer muitos dos desenhos técnicos, então, assim, essa transparência do desenho, né, que é importante, depende muito do papel. Por isso que o papel manteiga é para facilitar a vida de vocês, né? A minha não, tá? É mais a de vocês mesmo. Então, eu não vou deixar de receber nenhum desenho se não for no papel que eu disse que seria o mais indicado, tá? Fica mesmo que... É porque, professora, eu tenho muita folha de papel Chamex aqui, aí para aproveitar o que eu tenho, não é nem questão de comprar, que a gente pode comprar, né? Eu queria mais para usar o que tem e não adquirir outra coisa. Mas a senhora aceita, ótimo, né? Aceito. E boa sorte nos seus trabalhos. Usa aí uma mesa de luz, usa aí alguma fonte de luz que traz para facilitar. Eu vou comprar Sim. a manteiga. A minha mesinha aqui é de vidro mesmo, eu já estava até pensando realmente botar aquelas luminárias de emergência, né, agarrada aqui no vidro por baixo. Pronto, funciona muito bem mesmo, tá? Funciona muito bem. Usei anos, a vida inteira, só agora, mesma história, depois de velha que eu comprei uma mesa de luz, mandei fazer uma mesa de luz, mas a minha vida inteira foi finalizando os trabalhos todos de uma forma mais, né, nos arrumadinhos, assim, viu? Vai dar certo, tá? Pronto, gente. Acho que é isso, né? Mais alguma dúvida mais? Senão eu vou encerrar a nossa aula por hoje, tá? Quase pertinho, e vou mandar o link pelo grupo, que eu nem separei aqui o link, aí vou mandar pelo grupo e a Alice manda para vocês, tá bem, Alice? A Alice tem sido incrível, gente. Meus agradecimentos na frente da turma para todo mundo, que é um trabalho voluntário, mas é um trabalho, né? Tá nesse lá, leve e traz danado, mas é interessante. É um trabalhão, mas é uma comunicação direta, não ficam muitas fontes, né? Muitas vias, tá bem? Então, se não tiverem dúvidas, até amanhã, tá? Professora, eu não vi o formulário de ontem para comprovar a presença. Teve? Sim, o menino fixou lá no grupo. Foi. Tá lá fixado. Porque como é uma atividade que a gente tem que entregar, ele já deixou fixado lá. Maravilha. Obrigada, gente. Quem agradeceu, a Antoniela, obrigada também. A Antoniela que desenha bastante, né? Quem gosta de desenho, só aperfeiçoa, né? Então, até amanhã, tá bem, gente? Tchau. Pra vocês. Amanhã, bom dia, professor. Igualmente. Tchau, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau.